Nesse exato momento nós estamos aqui, está acontecendo um debate a respeito do marco civil da internet e é inacreditável as falas dos ministros. Basicamente, o ministro Alexandre de Moraes agora, ele disse que a gente precisa resolver isso, porque tem vários perfis fakes utilizando a imagem dele para poder falar mal dele mesmo. Ou seja, ele não está preocupado com a internet, não, ele está preocupado em resolver um problema pessoal dele, né? Porque se fosse assim, o tanto de gente que deveria estar na cadeia por falar mal de mim, mentira de mim, não está escrito, poxa. Do Bolsonaro, então, nem se fala. Cheio de problema no Brasil para os ministros tratarem, e eles estão tratando sobre contrato de cemitério de São Paulo, estão tratando sobre símbolos religiosos em questões para repartição pública. Poxa, não tem nada mais para tratar, não. E além de quando decide errado, né? Porque solta líder do PCC. Se eu sou, por exemplo, do PCC, o traficante desse país, eu estou aplaudindo Alexandre, porque basicamente eu posso matar, estrupar, roubar, fazer o que quiser nesse país, que não dá absolutamente nada para mim. Eles estão preocupados com o discurso de ódio de internet. Pelo amor de Deus, vamos tomar vergonha na cara. Eu sou formado em Direito, e esse Direito, inclusive estudei, o ministro Alexandre de Moraes da minha faculdade, é vergonhoso. Ninguém hoje mais nesse país tem segurança jurídica, pelo contrário. E ai de quem falar que eu estou mentindo aqui nessa casa. Hoje, parlamentares e pessoas comuns, eles têm que torcer para qual juiz vai cair a ação dele. Isso descredibiliza a nossa justiça. Ah, caiu no fulano de tal, agora está tranquilo. Ah, caiu no fulano de tal, não, então realmente vai ser complicado. Não existe mais, capitão Derrite, um conhecimento jurídico no país. Existe um relacionamento jurídico. E não é só isso não. A harmonia dos poderes voltaram. Você vê que agora, semanalmente, pelo que saiu na mídia, há encontros entre Presidência da República, ministro do STF, o diretor-geral da Polícia Federal. Meu amigo, se isso acontece em outro governo, não vou falar de qual, né? Do Bolsonaro, seria interferência na Polícia Federal. O Bolsonaro iria indicar o Ramagem, diretor-geral da Polícia Federal, que é uma competência constitucional do presidente. Foi considerado isso usurpação do poder, e o Alexandre de Moraes na canetada derrubou isso. Agora, qual que é a estratégia deles? Tudo que você for falar, né? Tudo que você for falar se respeita a regulamentar as redes. Por quê? Porque eles sabem que eles tomam um sacode nas redes sociais pra gente, porque se não fosse eles, as pessoas não ouviriam o que eu estou falando, não ouviriam as verdades sobre o golpe que nunca aconteceu, um golpe de que o cara não consegue pegar nenhum táxi, o golpe que tem um padre intercedendo pelo golpe, tá de sacanagem, né? Agora o ministro do STF virou fiscalizador de oração, Raymond. O cara não pode mais orar pro general, não. Imagina isso. Eu não posso mais orar mais para as coisas, não. Ou seja, é uma usurpação do poder até sobrenatural. Não é nem mais constitucional, mas não. Nós precisamos retornar com cada competência seja estabelecida no escopo que está na Constituição. Nós temos deputados aqui nessa casa que falam em tribuna, estão sendo perseguidos. E aí eu te pergunto, na rede social, há algum deputado de esquerda que já teve o seu perfil derrubado? Não. Já teve algum jornalista de esquerda que teve o seu perfil derrubado, presidente? Não. Ou seja, não é de que vai resolver o problema colocar um CPF para cada perfil. Claro que não. Porque no caso da Choquei, tinha um CPF. Sabia quem era o dono da Choquei. E ainda assim, mesmo eles tendo levado uma adolescente ao suicídio, eles não foram responsabilizados. Mesmo, por exemplo, um à toa, que nunca aparece aqui igual o Janones, que mentiu dia sim, dia com certeza na eleição, dizendo que o Bolsonaro era canibal, era pedófilo, nunca aconteceu nada também com ele. Todas as mentiras que são imputadas com a direita, não acontece nada. Está claro que há um intuito do Poder Judiciário, principalmente na figura do Alexandre de Moraes, de perseguir, intimidar e calar as pessoas de direita. Pessoal, e o deputado aí, apoiador das pautas aí conservadoras, Nicolas Ferreira, mais uma vez viralizou na internet. E veja agora o que aconteceu mais nesse vídeo, que ganhou aí milhares de seguidores, milhares de curtidas, milhares de comentários. Nicolas Ferreira tem sim, cada dia mais, aumentado a sua popularidade e com certeza ele é um dos nomes aí mais cotados, um dos
muitos nomes aí de grande valor em defesa do povo brasileiro. Veja agora esse vídeo e já te peço aí que se inscreva no canal e deixe a sua opinião sobre esse vídeo aqui pra gente nos comentários. O problema não sou eu estou no meio do caminho disso. Eu estou aqui falando por milhões de pessoas, porque eu sei que isso acontece, por exemplo, com um pai, com um aluno dentro de sala de aula, igual aconteceu agora em Caldas, Minas Gerais, que o menino dentro de sala de aula não pode me considerar uma personalidade e fazer um trabalho de escola sobre mim, não. Só pode ser de maconheiro, só pode ser de esquerdista, só pode ser quem mostra o ânus, aí pode, aí tudo pode. Mas, dentro de sala de aula não pode isso. Se isso é feito dentro de sala de aula, o que não será feito na rede social? É claro e evidente que eles possuem um plano para poder acabar com o espectro político chamado direita nesse país. E retomo aqui e mantenho minha coerência. Nunca irei votar para que um deputado seja cassado pela sua opinião. A minha liberdade inclui a sua liberdade, mas a liberdade de esquerda não inclui a minha. Eu, por exemplo, defendo que qualquer um aqui do deputado, de pessoa, possa chamar Bolsonaro de genocida, eu de fascista. Sua liberdade. Agora, eu não posso chamar o Lula de ladrão, porque o meu processo corre lá no STF. Eu não posso falar que mulher é mulher e homem é homem. Isso é considerado uma loucura. Eu não posso falar que eu acredito que a religião cristã, ela gera bons frutos e isso deva ser incrementado na sociedade. Caso contrário, isso é doutrinação. Eu não posso falar que uma criança, eu não acredito que o ambiente para ela deva ser, por exemplo, uma parada LGBT. Mas, quando é uma criança usando farda de policial, isso é fascismo, é ditatorial e não pode. Ou seja, quem que está perseguindo quem aqui nesse país? Qual foi a atitude ditatorial do Bolsonaro, da direita, em 4 anos? Absolutamente nenhuma. Pelo contrário, os exemplos que nós temos aqui na América Latina é somente de supressão da liberdade dos opositores. Nicarágua tem 7 opositores que estão presos. Os 2 opositores da Venezuela, Nicolás Maduro, também estão com processo de inexigibilidade. Olha que coincidência. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: não quero chover no molhado. Nicolas, qual que é a solução? Eu confesso. Para mim, muitas das vezes isso aqui não passa de um teatro muito mal feito, que custa muito para você, enquanto muita gente está aí, golpe, 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 golpe. Agora, dólar está subindo, bolsa está despencando, está faltando insulina nos postos de saúde. O Lula está gastando com outro avião, está gastando quase 4 bilhões em viagens internacionais com a Janssen, e você aí, me perdoe a palavra, tá? Otário, fica caindo em narrativa da esquerda, colocando aqui um problema que não existe. Ai, tentativa de não sei o quê. Tentativa por tentativa, não aconteceu absolutamente nada. Mas o que está acontecendo é uma clara ação muito bem coordenada, planejada, para poder tirar a tua liberdade. A tua liberdade, principalmente na internet, que foi a única coisa que possibilitou de você ver algo diferente, a não ser a Globo, a não ser as mídias tradicionais, que inclusive há pouco tempo a esquerda colocava como golpistas, como a Globo era fascista, e agora, como 24 horas fica batendo no Bolsonaro, batem palma para a Globo. Mais uma vez, Rodrigo Pacheco, você é muito culpado por isso também, por não pautar o pedido de impeachment de Moraes. O que falta nesse Brasil é homens e mulheres com coragem. Como vocês sabem, ontem eu já entrei com requerimento de abertura de uma CPI para investigar a interferência das agências americanas em ONGs e na política e nas eleições brasileiras. E hoje o escândalo tomou uma nova proporção. O ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o Mike Pence, participou agora de mais uma entrevista há poucos minutos com o Steven Crowder, que é um podcaster de grande alcance nos Estados Unidos, e ele falou mais uma vez da situação do Brasil, de como foi feita essa interferência, da quantidade do dinheiro que foi gasto aqui, como essas agências interferiram diretamente para evitar que Bolsonaro fosse reeleito. Olha, o buraco é muito mais embaixo. E esse pode ser um dos maiores escândalos que o Brasil já testemunhou. E o curioso é que a imprensa brasileira não fala uma linha sobre isso. Eles estão tão desesperados. Essa CPI pode trazer informações que podem acabar não só com o PT e com a esquerda, mas com todo esse sistema que se apoderou, que se apropriou da nossa democracia. Então, eu vou deixar aqui com vocês
o trecho onde ele fala do Brasil para vocês entenderem o quão fundo é esse buraco. I know there's probably a web and a funnel, but give us the general kind of the snapshot, I guess, to start. Sure. So in 2016, Donald Trump won the U.S. presidency, and along with his rise to power, a ring of so-called populist candidates began winning elections all over the world. For example, in Europe, you had Marine Le Pen, Nigel Farage, Matteo Salvini, the Vox Party in Spain, the rise of the AfD Party in Germany. And at the time, NATO and the U.S. foreign policy establishment were worried that populism, because it's the will of the people rather than the consensus of the institutions, it's basically a nationalism versus globalism story here, was going to destroy and basically end the so-called rules-based international order. Brexit would give rise to Frexit, Spexit, Italexit, Grexit. The EU would come undone, NATO would come undone, and the ring of populist leaders in countries in South America and in Central Asia would form what they feared was essentially a new non-aligned movement. The non-aligned movement was this pact of countries during the Cold War who said that they were not aligned with either of the two major powers, the U.S. or the Soviet Union, that they would do business with both, which was a big thorn in the side of the U.S. foreign policy establishment, who wanted to starve out the Soviet Union economically and block the interlinkages. So they feared that these populist political candidates would, destroy the rules-based international order and form this new non-aligned movement bloc. And so when Bolsonaro won the election in October 2018, USAID and its web of sister entities in the foreign policy establishment, in particular the National Endowment for Democracy, decided internally and talked about this even in their own panels and source documents that Bolsonaro was a populist threat to democracy. And as democracy promotion programs, USAID is and National Endowment for Democracy are, that they then had the remit to overthrow the government of Brazil in order to stop the populist attack on democracy there. And so what they did is they then flooded the zone. They more than doubled the USAID budget and NED budget for Brazil, more than doubled the so-called foreign assistance. But what they pumped that into anti-Bolsonaro institutions. And what really activated me on this issue as someone who's centrally focused on internet censorship is that USAID and NED capacity built, meaning they funded and built all of the key institutions inside of Brazil that Brazilians think, if they don't know this backstory, are Brazilian, but are in fact on the payroll of the U.S. government in order to advocate for the passage of censorship laws and even to construct the machinations and operations of the very censorship court, the TSE. This is the subsection of the Brazilian Supreme Court that's responsible for adjudicating elections and for censoring the internet in the name of preserving the integrity of elections. Right. This is the de Moraes judge. Moraes, yeah. And so they packed that court. They packed it with their judicial clerks, with their legal folks. They packed it with their disinformation flaggers. They helped form the disinformation task force at TSE. The U.S. government, USAID and NED even brought in de Moraes and as well as the head of the STF for training on disinformation, so that they could personally micro target, and use the best American censorship techniques in order to nuke Bolsonaro from orbit. And actually, one of these U.S.-sponsored organizations that got $5.7 million from the U.S. government to do this said that Bolsonaro would have been president unless they had done this. É por isso que eu volto mais uma vez para pedir. Precisamos das assinaturas, tá? Já estamos chegando a 65 assinaturas. Precisamos chegar ao número completo para abrir essa CPI e convidar essas pessoas e convocar essas ONGs, essas figuras políticas, essas autoridades do Estado para prestar esclarecimentos de como foi feita essa interferência do debate político, da censura, tá? De derrubada de canais, de perfis, e como foi feita essa interferência na opinião pública durante as eleições, inclusive dentro da própria imprensa brasileira. Esse escândalo é um escândalo que pode derrubar o sistema. Então, neste último dia aqui de CPMI, eu quero fazer algo que talvez até a minha própria base não vai entender, mas eu quero parabenizar a relatora, Elisiane Gama,
porque, afinal de contas, né, indiciou o G. Dias, que estava lá dentro, e ativou o plano escudo. Ah, não fez isso não. Indiciou e convocou o Dino para poder explicar o porquê não entregou as câmeras. Parabéns, senadora. Também não. Mas quero parabenizar, porque convocou a Força Nacional, que estava parada e nada fez para poder impedir. Não fez, relatora? Não fez, a relatora não fez. Mas convocou os vândalos que depredaram, que quebraram o Congresso. Também não. Mas quero parabenizar a senadora Elisiane Gama por ter quebrado o sigilo do Capelli, do Dino e do Lula, que esclareceu as investigações. Também não, entendi. Mas eu quero parabenizar a senadora por ter anexado todas as provas de que o Bolsonaro foi o mentor intelectual do golpe. Também não colocou nenhuma prova, não. Então, por fim, eu quero parabenizar por ter aprovado todos os requerimentos da oposição que se viu para poder trazer mais transparência a esta investigação e não ser uma investigação seletiva. Ou seja, não fez absolutamente nada disso. Então, e eu digo isso aqui com uma tranquilidade muito grande. Meramente, e eu falo isso com pesar, é um fantoche a serviço do Lula. Então esse relatório não passa de água de salsicha, né? Não serve pra porcaria nenhuma. Até mesmo porque é uma recomendação que pode ser feita... Peraí, presidente, que é isso? Eu não posso falar. Até pouco tempo o senador estava falando que estava com dodói de ouvir ela. Fazer uma ponderação. Fazer uma ponderação a Vossa Excelência. É isso mesmo. Relatório água de salsicha. Deixa eu fazer uma ponderação. Não serve pra porcaria nenhuma. Deputado Nicolas, deixa eu fazer uma ponderação a Vossa Excelência. Veja, eu quero retomar meu tempo. Não tem problema, eu lhe dou mais um minuto. Agora veja só. Eu combinei com a relatora de que ela não vai falar. Agora, não é razoável também que fiquem atribuindo a ela ofensas, tipo fantoche, etc. Então, eu penso que Vossa Excelência pode fazer a sua fala, mas eu peço a sua ponderação. Eu vou dar mais um minuto a Vossa Excelência. E vou falar aquilo que o parlamento me permite e é da voz das pessoas. A relatora fez um relatório parcial, mentiroso e é fantoche da esquerda. Se não aguenta, a porta tá ali, vira à direita, segue à esquerda e vai embora. Agora aqui é o local de falar. E quando nós falamos, a gente está incomodado. Eu lembro um dia que a relatora chegou lá e falou pra gente assim, vai chorar mais, né? Pode chorar. Aí quando a gente fala, aí diz que é ofensa. Ofensa, né? Porque quando a gente ataca dizendo a verdade, aí é ofensa. Mas chamarmos nós aqui de terroristas, de fascistas, de pessoas que alimentam ódio, aí tudo pode. Aí é democracia, né? Aí pode, é tudo democracia. Então, eu sabia que ia gerar esse estressezinho, porque é difícil de esconder. Por gentileza, tá atrapalhando aqui a fala. Deixa eu falar aqui, por gentileza. Silêncio, por favor. Por favor, silêncio. É impressionante. Senhor presidente, acabou de chamar de bundão. Disse não tá de peruca, bundão. É impressionante. Pera, acabei de ouvir, tá aqui do meu lado, senhor presidente. Pera aí, não tá de peruca o bundão. Acabei de ouvir aqui, presidente. Isso é absurdo. É inveja. Deputado, eu não posso ouvir o que está acontecendo aí atrás, mas eu peço silêncio para que o deputado Nicolas continue a sua fala. Ele chegou aí. Eu não estou ouvindo o que está acontecendo aí atrás, mas eu peço ao deputado, estou ouvindo que está tendo zoado, eu peço que permitam aí ao deputado Nicolas concluir a sua fala. Dizendo que falou. Obrigado por retomar meu tempo, eu vou continuar. Aí, ó, presidente. Mais uma vez, relatório, água... Baixa a bola aí. Seu o quê? Fala, seu o quê? Obrigado. Você é bonzinho. Senhores, você é bonzinho. Não, senhores, por favor, deputado Nicolas. Pessoal, e contra fatos não há argumentos. Nicolas tem se destacado e as pautas que ele defende com certeza são pautas relevantes, são pautas que defendem aí os direitos do povo brasileiro. Pessoal, com certeza tem se levantado líderes que defendam aí as pautas conservadoras, que vão contra as ideologias aí esquerdistas, que só querem a cada dia mais o pior para o povo brasileiro, porque cadê
Cadê a picanha aí tão prometida pelo presidente Lula? Cadê aí o acesso à saúde, o acesso à educação? Pessoal, o que nós vemos é que a taxação aí dos impostos a cada dia aumenta, o preço dos combustíveis está cada vez maior, a cesta básica, pessoal, nem se fala, o povo aí tem lutado para conseguir o básico e o povo brasileiro com certeza precisa de pessoas, de líderes que defendam aí as pautas conservadoras, que defendem o melhor para a nação brasileira. Por isso eu te peço que se inscreva no canal e para mais vídeos como estes, deixe aqui o seu comentário e até o próximo vídeo.